Capítulo 14. Buscando ajuda. Permitirei que outros tragam cura para a minha vida. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Lucas 5, 18 a 20. Ajude-me a pôr os pés de volta no chão. Por favor, me ajude. John Lennon e Paul McCartney. Help, 1965. Christian e eu a chamamos de Pobre Ruth. O apelido a confundiu inicialmente. Ela ganha bem como decoradora de interiores, então isso não poderia se referir à sua situação financeira. Os pés lhe incomodam um pouco, mas tirando isso, está em boa forma, fisicamente. Christian explicou nossa escolha do apelido um dia, quando Barry e ela estavam saindo pela porta da frente para comprar tapetes. Dona Ruth, mamãe e eu chamamos a senhora de Pobre Ruth, porque sabemos como é fazer compras com o papai. Ele é muito exigente. Um perfeccionista, acrescentei. Exageradamente, Christian continuou. Até obsessivo, sugeri. Ruth sorriu e disse: já lidei com pessoas muito piores do que seu pai. E saiu com um sorriso ingênuo. Fechamos a porta, olhamos um para o outro e dissemos: Pobre Ruth. Os tapetes perfeitos. Eles retornaram várias horas depois. Christian e eu estávamos esperando na porta da frente. Acompanhamos Ruth até o sofá. Christian a ajudou a tirar seus sapatos e eu ajeitei suas pernas em um banquinho. Ela olhou para nós segurando o desespero. Eu sei, Ruth, disse. Não tente falar. 5 tapetes. Quão difícil poderia ser? Barry tem um dom para decoração, mesmo que todos aqueles que o ajudam precisem de terapia intensiva depois disso. Nossa nova casa tem piso travertino e madeira de lei, então precisávamos de tapetes para aquecer os cômodos. A pobre Ruth disse a Barry que tinha o contato perfeito para ótimos tapetes que não custariam muito. Quando ela voltou cambaleando para nossa casa, aquele dia, perguntei a Barry se eles tinham achado o que estavam procurando. Ele me contou que a loja era fantástica, mas discordou da sugestão da vendedora idosa. Mostrei fotos da casa e de alguns móveis. Ela me disse que precisávamos de tapetes azul marinho profundo e vermelhos para nosso estilo de casa. Mas respondi que queríamos preto e vermelho, ele disse. Queremos? Sim, queremos, ele respondeu com um sorriso confiante. Primeiro round. A primeira leva de tapete chegou. Havia um para a sala de jantar, um para a sala de estar, um para a sala de estudos, um para o meu escritório e um tapete redondo para a entrada. Achei que eram muito bonitos, mas estava errada. Barry disse que eles eram pretos demais e precisavam ter mais vermelho. Segundo round. Enquanto vi os homens desenrolarem os tapetes, tinha certeza de que esses serviriam. Mais vermelhos e menos preto. Gálata tola! Aparentemente o vermelho estava no lugar errado. Podia ter mais vermelho, mas não simplesmente em qualquer lugar. Terceiro round. Quando abri a porta para os 2 homens da loja de tapetes, trocamos olhares cheios de palavras. O deles dizia: imploro, gostem destes. Os meus diziam: quem dera fosse tão simples. Vou poupá-la do 4º, 5º, 6º e 7º round. Lá pelo 8º round,
Eu me escondi atrás de uma árvore nos fundos quando os tapetes chegaram. Na noite do 8º round, perguntei a Barry qual era realmente o problema. As cores não parecem certas, disse. É como se o preto não combinasse com o resto das coisas. Você se lembra que originalmente a moça do tapete sugeriu que azul escuro ficaria melhor? Perguntei. Ainda acho que não está bom, ele disse, puxando uma revista de decoração italiana. Quando você olha todos esses tapetes aqui, eles são... Na verdade, eles são... azuis. O round da vitória. O 9º round foi o vencedor. Enquanto os tapetes eram cuidadosamente colocados no lugar, pobre Ruth estava sentada no sofá e tenho certeza de que podia ouvi-la silenciosamente cantarolando o coro do Aleluia. Os tapetes azuis parece que vieram para ficar. Há conversas até de arrancar as etiquetas, mas ainda não estou comemorando. Brinco com Barry sobre sua busca meticulosa pela coisa certa. Mas sei que significa muito para ele que nossa casa seja um lugar de beleza e santuário. Ele está aprendendo, em toda essa aventura em casa, a deixar que os outros o ajudem. Pode ser difícil aceitar ajuda se você não foi programado para isso. A frase favorita de Barry é: "O papai sabe." Geralmente está certo, o que pode ser irritante. No último Natal, Christian e eu encomendamos um pijama com a frase "O papai sabe", bordado no bolso da camisa. Era uma brincadeira, mas ele tomou como um grande elogio. Algumas pessoas não aceitam a ajuda dos outros porque acham que não precisam. É uma questão de orgulho. Outras não aceitam ajuda porque acham que não merecem ajuda. Quase um orgulho às avessas. A verdade é que todos precisamos de ajuda de vez em quando. Quando estamos abertos a deixar alguém trazer novas perspectivas, pode ser possível derrotar anos e anos de frustração. Ajuda com a limpeza. Já li a definição de insanidade como continuar fazendo a mesma coisa várias vezes, esperando um resultado diferente. Quantas de nós seriam declaradas insanas sob essa classificação? Muitas tentam fazer mudanças em nossa vida sem sucesso. Tentamos e permanecemos no mesmo lugar. Precisamos da contribuição e da direção daqueles que têm o dom de ajudar os outros. No corpo de Cristo, todos temos dons diferentes. Deus dá talentos e habilidades diferentes a cada um de nós para serem usados com o objetivo de reforçar sua família e levar outros até Ele. Paulo escreve para a igreja em Roma, destacando alguns desses dons. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 4-8. Tudo a ver com Deus. Está claro que os dons têm pouco a ver com aquele que recebe e tudo a ver com aquele que dá. Todo dom vem da graça de Deus e é igual aos olhos dele. O problema é, eles normalmente não são iguais aos nossos olhos. Alguns dons são mais atraentes que outros em nossa cultura. Por exemplo, na maioria das igrejas, um professor ou um líder recebe mais respeito
ou é considerado mais valioso que alguém cujo dom seja dar ânimo. Mas se alegamos entender bem as Escrituras, devemos aprender a nos relacionar com os outros corretamente. É necessário grande vigilância interna para evitar os valores e as atitudes de nossa cultura e ter a mente de Cristo quando olhamos uns para os outros. Quando temos um entendimento bíblico dos dons, aceitamos mais facilmente a ajuda dos outros que têm os dons da compaixão, da piedade, da ajuda ou do discernimento. Não é o caso de dizer: não sou tão importante quanto fulano porque não sei o que fazer aqui e ele sabe. É fazer as pazes com os diferentes dons e habilidades que Deus deu a cada um de nós, que servem para que ajudemos uns aos outros. É necessário uma certa quantidade de coragem para pedir ajuda e talvez ainda mais para recebê-la. É somente quando estamos livres da bagunça no armário da Mulher Maravilha, a vergonha, o medo, a insegurança e a raiva, que chegamos a um lugar suficientemente seguro para pedir ajuda sem nos desmancharmos em lágrimas ou rejeitar a pessoa que está ajudando. Muitas vezes, vivemos vidas muito solitárias, desnecessariamente. Ajude-me se puder. Uma das experiências mais humilhantes, porém libertadoras na vida, é pedir ajuda em áreas que achamos que deveríamos ser competentes. Talvez você não tenha tido uma boa mãe e luta em sua maternidade. É difícil chegar para alguém e dizer: você me ensina a ser uma boa mãe? Achamos que deveria ser algo instintivo, mas nem sempre é assim. Se você nunca experimentou a maternidade saudável, o que recebeu ou deixou de receber, deixou-a despreparada para tudo que quer dar. Como mães, exigimos muito de nós mesmas. Todo pequeno erro ou reação emocional nos assombra. Mesmo quando tentamos fazer certo, acabamos nos repreendendo quando não atingimos o objetivo. Admiro mulheres que têm a graça de dizer que não sabem como ser. Admiro porque já estive no lugar delas muitas vezes e sei como é difícil admitir isso. Como é ser normal? Tive que pedir a Marilyn Meberg, uma de minhas companheiras oradoras do Women of Faith, Mulheres de Fé, para me ensinar a ser uma boa amiga. Tinha sido solitária por tanto tempo que não sabia o que era ser normal no início de uma amizade entre duas mulheres. Por muitos anos, tinha mantido um muro em volta do meu coração e precisava de ajuda para derrubá-lo. Minha necessidade foi exposta em uma viagem que fizemos juntas. Estávamos voando para Las Vegas para fazer algumas aparições promocionais e entrevistas de rádio para nossa primeira conferência lá. Como Christian tinha apenas 2 anos e eu não sabia como seria Vegas, ele e Barry ficaram em casa. Mal sabia que apenas 6 anos depois, Christian teria sua própria definição de Vegas. Adoro o senso de humor de Marilyn e estava ansiosa para estar com ela. Nós nos divertimos muito nas entrevistas de rádio e quando tinham acabado, voltamos para o hotel para aproveitar algumas horas livres antes de nosso evento em uma igreja local naquela noite. Marilyn me perguntou o que eu ia fazer. Disse que ia fazer compras e ela pensou que poderia ser divertido. Deixei algumas coisas no meu quarto e saí. Nunca me passou pela cabeça perguntar a Marilyn se poderíamos ir juntas. Gosto de ficar sozinha, então parti do princípio de que ela preferiria ficar sozinha a ir comigo. Pensei que, se a convidasse, isso a colocaria na difícil posição de preferir dizer não, mas não querer magoar meus sentimentos. Eu era uma pessoa muito pública.
mas achava muito mais fácil ter encontros de curta duração do que amizades profundas. Queria amizades profundas desesperadamente, mas não sabia como cultivá-las. Vários meses depois, quando Marilyn e eu estávamos jantando antes de um filme, percebi pela primeira vez que tinha magoado seus sentimentos. Ela me disse que estava ansiosa para me conhecer melhor, mas quando saí sozinha, ela entendeu isso como um sinal para me dar espaço. Pedi a Marilyn que me perdoasse e me ajudasse a aprender a arte da amizade. Somos muito próximas hoje e guardo com carinho os momentos íntimos que dividimos. Poderia tê-los perdido porque não queria cometer erros ou fazer papel de boba, nem admitir que precisava de ajuda. Quando pedimos ajuda, no entanto, cabe a nós aceitá-la ou não. Emperrada. Ela disse que esperaria até eu terminar de autografar os livros para que pudéssemos ter uma conversa mais particular. Respondi que, como nunca chego ao final das minhas falas durante cada intervalo, poderia ser melhor se aproveitássemos alguns momentos enquanto eu assinava seu programa. Não consigo orar em nosso pequeno grupo. Quero, mas quando chega a hora, não consigo, congelo. Sei que vou falar alguma coisa errada, ela disse. Você já falou com alguma de suas amigas sobre isso? Perguntei. Sim, e elas me falaram que não há coisa certa, é só falar do coração. É um bom conselho, disse eu. Eu sei, mas não consigo. Bem, você não tem que orar em seu pequeno grupo. Deus conhece seu coração, lembrei. Sei disso, mas eu quero. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Há quanto tempo você vem falando sobre isso? Oh, há anos, ela respondeu. Desemperrada. Para fazer mudanças significativas em nossa vida, precisamos estar dispostas a deixar Deus nos mostrar onde precisamos de ajuda e dispostas a abandonar a maneira como nos definimos previamente. Chega um ponto em que temos que tirar as etiquetas e nos comprometer com uma nova identidade. Barry levou meses para conseguir dizer: estes tapetes ficam. Várias vezes, ele ficou tentado a trazer de volta alguns dos velhos tapetes, só para se certificar completamente que gostara de sua decisão. Mas com a ameaça de danos físicos pairando sobre sua cabeça, finalmente tirou cada etiqueta e colocou o suporte sob eles. Nossa casa é um lugar mais bonito por causa de Pobre Ruth, a moça dos tapetes, e Barry. O trabalho em equipe pode produzir resultados maravilhosos.